Fala pessoal, tudo bem? Então, nosso assunto de hoje é sobre a conservação e o uso das águas, né? Mais especificamente, nós vamos falar o que? Das bacias hidrográficas, tá? O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica nada mais é do que uma área de captação de água que é banhada por um rio principal, os seus afluentes e os seus subafluentes, ok? Então, hoje nós vamos fazer a correção totalmente gravada, porque nós temos aqui muitas imagens e eu quero que através dessas imagens você possa aprender bastante, por isso nós vamos analisá-las com maior cuidado, ok? Vamos então começar aqui os exercícios de número 1. O exercício de número 1 fala o seguinte, ó, observe o texto e os mapas que seguem. Responsável por 12% das reservas de água doce disponíveis no mundo, o Brasil possui 8 principais bacias hidrográficas distribuídas desigualmente em seu território. Enquanto 70% do volume de água brasileira se concentra aí você vai escolher a bacia, um volume inferior a 5% das reservas estão na região nordeste do país. Tal divisão dificulta o acesso nacional à água tratada e exige ainda mais de cada estado nos cuidados com o recurso natural. A bacia hidrográfica que preenche o espaço no texto está representada pela letra. Gente, a bacia hidrográfica que o texto está citando é a maior bacia hidrográfica do Brasil, não só do Brasil e do mundo, né? E ele já fala que nessa bacia fica contido 70% de todo o volume de água brasileira. Essa bacia é a bacia amazônica, que é representada pela letra A. Então você tem aqui a letra A, a bacia amazônica, que é a resposta. Na B, você tem a bacia do Tocantins, Araguaia. Na C, você tem a bacia do São Francisco. Na D, você tem a bacia do Paraná, Paraguai, né? E aqui você tem a bacia do Uruguai. Então, a resposta é a letra A. A número 2, gente, está assim. Observe o mapa a seguir, representativo das bacias hidrográficas brasileiras, e analise as afirmativas que seguem. Então, nós vamos analisar aqui essas afirmativas baseando-nos nessas citações aqui. Então, vamos lá. Citação 1 fala o seguinte, ó. A bacia 1 possui o maior potencial hidrelétrico disponível no país, mas um pequeno número de usinas instaladas. Essa alternativa está correta, gente. Por mais que a bacia amazônica esteja numa região predominantemente de planícies, os seus afluentes, muitos deles estão em regiões de planalto, onde nós conseguimos instalar usinas hidrelétricas para geração de energia. Então, hoje no Brasil, a bacia hidrográfica que mais pode nos ajudar no sentido de promover a construção de usinas hidrelétricas é sim a bacia amazônica. No entanto, nós temos um potencial de instalação muito baixo, com apenas algumas usinas hidrelétricas importantes, como a de Balbina e a de Japiró, ok? Então, essa alternativa está correta. A 2 fala o seguinte, a bacia 3, que é a bacia do Tocantins-Araguaia, apresenta grandes rios navegáveis que compõem importante hidrovia, responsável pelo escoamento da produção de grãos da região. Não, essa região aí não apresenta um grande número de rios navegáveis. E essa bacia também, ela não é responsável pelo escoamento da região, porque ela não desemboca no Oceano Atlântico, tá? E a gente sabe que o escoamento é feito através dos portos marítimos. Então isso aí está errado. O número 3 fala, o principal rio da bacia 4, que é o Rio São Francisco, contribuiu na formação histórico-social do espaço brasileiro e atualmente enfrenta sérios problemas ambientais. Isso aí está correto, a gente sabe da formação histórica do Brasil e a relação dessa formação com o Rio São Francisco. E além disso, a gente sabe que o Rio São Francisco vem passando por vários problemas ambientais, tá? Com taxas de evaporação cada vez mais aceleradas nas regiões áridas onde ele passa, tá? E isso está levando com que o volume do rio diminua cada vez mais. Então isso aí está correto também. Então, 1 está correta, 3 está correta. 4. As bacias 2 e 7, essa aqui, ó, 2 e 7, compõem a bacia Platina, que possui o maior potencial hidrelétrico instalado no país, além de boa navegabilidade, está correto. A junção dessas bacias do Paraná e do Uruguai aqui, elas são responsáveis pela
área do Brasil onde nós temos a maior navegabilidade, ou seja, maior uso de hidrovias, tá? E elas juntas, elas sim compõem a Bacia Platina. É importante lembrar também que nós temos aqui na Bacia do Paraná a maior usina hidrelétrica do Brasil e a segunda maior do mundo, que é a usina de Itaipu, que é uma usina binacional construída pelo Brasil juntamente com o Paraguai. Então a 4 também a 4 está correta. A 5 fala o seguinte, ó, grande parte dos rios da Bacia 5, opa, voltar aqui, ó. Bacia 5 é essa aqui, ó. Grande parte dos rios da Bacia 5 são intermitentes. O que são rios intermitentes? São rios que em determinada época do ano eles secam, tá? Ou seja, no período de seca. O que dificulta seu aproveitamento econômico, isso está correto sim, tá? Essa bacia possui muitos rios intermitentes, então, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande para navegabilidade e também para construção de hidrelétricas. 6 fala o seguinte, os rios da Bacia 6 e 8 são muito utilizados na produção de energia elétrica e constituem as maiores hidrovias do país. Está errado, tá? Os rios da Bacia do Atlântico Sudeste aqui e da Bacia de número 8, eles não são muito utilizados para o potencial hidrelétrico e muito menos para navegação, porque como nós vimos, a Bacia do Paraná é a bacia que tem a maior quantidade de hidrovias do país. Portanto, nós temos aí que as citações de número 1, 3, 4 e 5 estão corretas, e 2 e 6 estão erradas. Portanto, nós vamos marcar a alternativa B. Ok? Agora, número 3, nós vamos associar adequadamente cada uma das afirmações apresentadas na coluna 1 à respectiva bacia hidrográfica citada na coluna 2. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, é a bacia hidrográfica brasileira que mais sofre com períodos de seca. A gente sabe que a seca no Brasil, ela ocorre em áreas do sertão do Nordeste, tá? E também no norte de Minas Gerais. Nessa região, nós temos a presença de um rio muito importante, que como nós já vimos, está relacionado com a formação histórica brasileira, e esse rio dá nome a essa bacia, tá? Que bacia no Brasil que sofre com grandes períodos de seca? A bacia de São Francisco, gente. Então aqui você vai colocar na primeira citação da coluna 2, o número 3 da bacia São Francisco. Segunda citação da coluna 2. Parte do regime de alimentação do rio principal dessa bacia hidrográfica é do tipo nival. Nival, gente, quer dizer que é uma alimentação através do derretimento de geleiras. E aí você pensa assim, uai, mas geleira no Brasil? As geleiras não existem no Brasil, porque o nosso clima predominante aqui é o clima tropical ou equatorial, ou seja, climas quentes. No entanto, a bacia amazônica, ela tem grandes quantidades de seus afluentes e também da nascente do rio principal na região da Cordilheira dos Andes, onde esses rios são alimentados pelo derretimento das geleiras. Quando eu falo de regime nival, estou falando disso, de rios que geleiras não, de neve, de rios que se alimentam pelo derretimento da neve. Tá? Então, no caso, é a bacia amazônica que você vai colocar na segunda citação da coluna 2, o número 1 de bacia amazônica. Terceiro, é a bacia hidrográfica onde se localiza a hidrelétrica de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu se localiza na bacia do Paraná. Então, você vai colocar aqui na terceira, 4. Tá? E a última citação fala que é a bacia hidrográfica onde se localiza a hidrelétrica de Tucuruí. Não se esqueça disso, tá? Podem cair em questões, aliás, vão cair citações das bacias hidrográficas, as usinas hidrelétricas de cada bacia hidrográfica, tá? Então é interessante que você saiba que do Paraná fica a usina de Itaipu, que na bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia você tem a hidrelétrica de Tucuruí. Então, por último ali vai ficar o número 2. Então a sequência correta vai ser 3, 1, 4 e 2. Vai ser a letra A, a nossa resposta. Ok? Agora 4, tem uma figura aqui para a gente observar. E aí, observando essa figura, nós vamos classificar as áreas dos rios. Eu vou dar uma diminuída aqui para ficar mais fácil da gente entender. Então vamos lá, ó. Vamos lá, pessoal. O número 1 aqui.
O número 1, você observa que está mostrando para você uma seta, indicando para o norte. Ou seja, na área mais elevada ali daquela região, daquela bacia hidrográfica ali. Essa região, quando você está subindo e indo em direção à nascente, você está indo para a direção de montante, tá? Montante, morro, indo para o norte. Então, um é montante. O número 2 está te mostrando aqui uma região de foz. E aí você observa que o rio não deságua diretamente, ele vai formando canais aqui por conta dos sedimentos que foram depositados, como se formassem ilhas. Essa foz aí é uma foz de delta, ok? O número 3. O número 3 está te mostrando a área mais elevada do rio. E na área mais elevada do rio nós temos o quê? A nascente. A nascente fica na parte de montante, ou seja, na área de grande elevação. A número 4 aqui está te mostrando um lado do rio, que no caso é a margem o quê? É a margem esquerda. Para você aí, a fotografia está te mostrando como se fosse o lado direito. No entanto, você observa o percurso do rio indo da nascente para a foz. Você não observa as margens daqui, ó, da foz indo para a nascente. Não, é da nascente para a foz. Portanto, esse 4 aqui é a margem esquerda. O número 5, se o número 1 mostra para cima, classificando aquela região ali como área de montante, o número 5 você observa que a seta está para baixo. E para baixo a área é uma área de jusante, ok? O número 6 está te mostrando o caminho aqui que o rio faz, que o rio percorre. Esse caminho aqui do rio é chamado de leito, tá? E o número 7 aqui, se o 4 é a margem esquerda, o número 7 só pode ser a margem direita. Portanto, a nossa resposta vai ser a letra D. Tá? Cinco. O Brasil possui grandes bacias hidrográficas, sendo a bacia amazônica a maior do mundo em volume de água e em transporte de sedimentos. Contudo, são poucas as bacias... Peraí, deixa eu só consertar um negócio aqui. São poucas as bacias genuinamente brasileiras, visto que na sua grande maioria elas são transfronteiriças. Ou seja, são bacias que não estão apenas no território brasileiro, são bacias que se encontram no Brasil, mas também no território de outros países. Dentre as bacias genuinamente brasileiras, a maior delas é a bacia do Rio. Qual que é a resposta? Qual que dessas 5 bacias aqui, ela é uma bacia que está localizada somente em território brasileiro? É a letra A, Tocantins, Araguaia. A bacia do Paraná está localizada no Brasil e no Paraguai também. Tá? A bacia do Paraguai, a mesma coisa, Brasil e Paraguai. A bacia do Uruguai está localizada no Uruguai e no Brasil. E a bacia do Amazonas, ela pega vários outros países, como por exemplo o Peru. Tá? Então a única bacia genuinamente brasileira, ou seja, localizada exclusivamente no território do Brasil, é a bacia do Tocantins, Araguaia. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Agora vamos ver aqui a questão 6. Tá? A questão 6 fala o seguinte, ó. Assinale as afirmativas e marque a que está incorreta. Assinale não, analise. Qual das alternativas ali que está incorreta? A letra A fala o seguinte, ó. Com 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia hidrográfica amazônica é considerada a maior do planeta. Correto. A maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia do Rio Amazonas, tá? E ali nós temos o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, tanto em extensão, ou seja, em tamanho, como também em volume de água. O segundo maior rio do mundo em volume e em extensão é o Rio Nilo. Letra B. A letra B fala o seguinte. No Brasil, a bacia hidrográfica do Paraguai está presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tendo o Paraguai como principal rio. Correto. Tá? O rio Paraguai, ele é o principal rio da bacia hidrográfica do Paraguai e ele está presente nesses estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. C.
Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina abrigam uma bacia hidrográfica do Uruguai, que possui grande potencial hidrelétrico. Correto. A maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira é a Tocantins-Araguaia, com extensão de aproximadamente 967 mil km². Está correto. Nós temos também a bacia do Rio São Francisco, que é uma bacia exclusivamente brasileira. No entanto, a bacia do Tocantins-Araguaia, ela é a maior bacia que nós temos aqui no Brasil. Nós temos também a bacia do Atlântico Sudeste, também do Atlântico Leste Oriental. Todas essas bacias são exclusivamente brasileiras. No entanto, a maior bacia exclusivamente brasileira é a do Tocantins-Araguaia. Número 7. Genuinamente letra E. A bacia a letra E vai ser a nossa resposta então, né? A letra E é a única alternativa que vai estar incorreta. E o que essa alternativa está falando para a gente? Que a bacia hidrográfica do São Francisco é a que possui a menor possibilidade de navegação no Brasil. Não. A bacia brasileira com maior potencial de navegação no Brasil é a bacia do Paraná. No entanto, a bacia hidrográfica do São Francisco ela passa por várias regiões planas, o que permite uma grande navegabilidade. Por isso que essa alternativa está errada. Porque aqui fala que é a que possui a menor possibilidade de navegação no Brasil. E pelo contrário, é uma das que possui a maior possibilidade de navegabilidade. Ok? Então isso aí está errado. A 7 fala o seguinte, para terminar aqui. Genuinamente nacional, possui grande potencial hidrelétrico. É navegável em boa parte de sua extensão. E nos primórdios do período colonial brasileiro, teve um importante papel no processo de interiorização do nosso povoamento. Estamos nos referindo ao rio. Que rio que nós estamos falando, gente? Que rio que está relacionado aqui com o processo de interiorização do Brasil, principalmente no período colonial, e que também é navegável em boa parte de sua extensão e nela também existe grande potencial hidrelétrico. É a bacia, gente, do São Francisco. No caso, a gente está falando aqui do Rio São Francisco, tá? Inclusive, na bacia do São Francisco, nós temos uma hidrelétrica muito importante, que é a hidrelétrica de Paulo Afonso. Ok? Então, toda vez que falar em interiorização, de povoamento, potencial hidrelétrico, navegabilidade e principalmente relacionar a períodos históricos, é a bacia do São Francisco. No caso, é o Rio São Francisco. Ok? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Um grande abraço. Qualquer dúvida eu estou aqui e até a próxima.